Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O escritor desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 2, que tem por título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Um irmão fez um comentário na videoaula da nossa lição 1 desse trimestre, dizendo que o que foi tratado ali naquela lição 1, meus irmãos, nós que somos cristãos já de longa data, estamos, abre aspas, deveríamos estar, abre aspas, carecas de saber daquele tema tratado na lição de número 1. E realmente, meus irmãos, nós vemos que várias vezes, ou por vários trimestres, nós estamos estudando assuntos que muitos consideram repetidos, entre aspas. E por conta dessa situação, muitos irmãos acabam até se desmotivando em relação tanto a ministrar quanto a estar presente durante a aula, por achar que a aula vai ser repetida. Eu não estou aqui criticando o irmão que fez o comentário, porque ele está coberto de razão. Este tema que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre é um tema que, para os cristãos mais maduros, deveria ser um tema bastante conhecido para todos nós, para todos aqueles que professam a fé no mínimo mais do que 5 anos. Mas ocorre que, meus irmãos, Paulo nos diz, ali na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas para os filipenses, que era ou que representava segurança para eles. O que Paulo quis dizer com isso? Significa, meus irmãos, que realmente de tempos em tempos é muito importante que nós façamos abre aspas, uma revisão nos assuntos bíblicos, nos temas bíblicos que nós já estudamos no passado. E essa revisão faz com que aquele tema se fixe cada vez mais na nossa mente, no nosso coração, para que nós nunca mais o esqueçamos. É um grande desafio para nós, nesse trimestre, tratar do pentecostalismo, porque muitos desses assuntos eles serão repetidos, né? Ou seja, eles serão tratados novamente. Pelo menos 2 ou 3 revistas nos últimos 20 anos trataram deste tema sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo. Só que eu gostaria de pedir aos irmãos para que os irmãos não desanimem em relação tanto a ministrar a aula quanto a comparecer à escola bíblica dominical para aprender ou para revisar essa matéria. O Espírito Santo, meus irmãos, há de nos dar novos ângulos, novas interpretações. O que eu quero dizer, novas interpretações, não é interpretação diferente do que nós já sabemos, mas o Espírito Santo há de nos inspirar para que nós notemos alguns detalhes que são muito importantes, que nós não havíamos pensado anteriormente. A palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus, e ela mesmo diz que as Escrituras não são de particular interpretação. O Espírito Santo pode nos fazer crescer ainda mais no conhecimento da palavra, no conhecimento deste tema tão importante que é a atuação do Espírito Santo no meio da igreja, em nós cristãos. Então, meus irmãos, assim como aquele irmão disse, né, que gostou de ter estudado a primeira lição, apesar de que todos nós como cristãos deveríamos já estar, abre aspas, carecas de saber, que todos nós possamos também encontrar prazer, encontrar satisfação em estudar, em revisar este tema tão importante para os cristãos que está para esta época de hoje. Tanta confusão nós temos visto e ouvido por aí. E é de suma importância que nós, pentecostais, entendamos este tema e não fique nenhuma dúvida a respeito da importância da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê da sua graça, meus irmãos, que nós possamos extrair lições importantes, possamos revisar pontos importantes e que este conhecimento fique muito bem sedimentado e fundamentado na mente e no coração de cada um daqueles que nos ouvem. Que o Senhor nos dê da sua graça.
Então hoje nós veremos, conforme mencionamos, lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O textuário dessa lição está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31, e nos diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Já a verdade prática nos ensina, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículos do 7 ao 13. Acompanhe a leitura, por favor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como objetivo geral para esta lição, meus irmãos, nós temos ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Já como objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Já para o tópico 2, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E, finalmente, para o tópico 3, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova quanto convence o mundo. Como de costume, meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aulas que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download do arquivo está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do arquivo de notas de aula estará logo abaixo da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Notem aqui que o comentarista mencionou a ação do Espírito Santo em 2 dimensões. Em primeiro lugar, na dimensão que diz respeito à salvação, e também na dimensão que diz respeito ao aperfeiçoamento da pessoa depois que ela aceita Cristo como Salvador. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela não é simplesmente pontual, mas ela é contínua, entrando ou iniciando desde o momento em que a pessoa ouve o Evangelho até o momento em que esta pessoa será arrebatada para estar com Cristo nos céus. Então, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, ela é contínua na nossa vida. Ele não é pontual, como eu já mencionei, não é só na salvação e também não é só no crescimento. Ela inicia-se naquele momento em que a pessoa ouve o Evangelho e se estende até o momento em que esta pessoa será arrebatada para os céus. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos esta experiência do Espírito no dia a dia. Aqui é um outro ponto importante a ser mencionado, que o Senhor Jesus Cristo disse, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, que ele não deixaria os discípulos órfãos, ou seja, sem um pai, sem um orientador, sem um guardador. E esse orientador, ou esse guardador, e esse, abre aspas, pai, seria justamente o Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo enviaria para ocupar o lugar dele junto a nós, os seus servos. E se nós notarmos
o que o Senhor Jesus Cristo fez, ou o papel que ele exerceu no seu ministério, foi justamente esse, de consolador e de ensinador para os seus discípulos. Como ponto central da lição nós temos: o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica na salvação. Chegamos então agora, meus irmãos, ao tópico 1 que nos diz: o Espírito Santo como promessa. Olharemos agora a promessa do derramamento do Espírito Santo que nós encontramos descrita ou apontada ou mencionada em vários lugares do Antigo Testamento. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, é algo bastante importante de ser mencionado. Ninguém pega Deus desprevenido. Ele é onisciente. Mesmo quando alguns acham e até pregam e ensinam que Deus foi, abre aspas, pego de surpresa pelo pecado de Adão, e muitas vezes até floreiam as suas mensagens, dizendo: quando Adão e Eva pecaram lá no céu, o Senhor Jesus Cristo se apresentou para o Pai dizendo: ó Pai, o homem caiu, pode deixar que eu vou lá salvar. Eu já ouvi pregações, irmãos, com este teor, a pessoa floreando uma mentira, uma heresia. Meus irmãos, ninguém pega Deus desprevenido. O plano da salvação já estava elaborado ainda antes da fundação do mundo. Deus já sabia tudo o que aconteceria. Deus já sabia que Adão e Eva pecariam. Deus já sabia que a humanidade precisaria de um redentor. E por conta disso, o plano da redenção já estava pronto antes que Deus fundasse ou formasse toda a humanidade. Leiamos o que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 18 ao 20, na Nova Almeida Atualizada. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, percebam, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então vejam que este cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E ainda existe um outro texto em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, vamos ler na Nova Versão Transformadora. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Dois textos, meus irmãos, na Bíblia que nos mostram claramente que o plano da redenção já estava pronto antes que Deus formasse a humanidade. Ninguém pega Deus desprevenido. Ele é onisciente. Louvado seja o seu nome para sempre. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito Santo é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Assim, meus irmãos, como mencionamos na lição de número 1, que a Trindade exerce papéis um pouco diferentes em relação à distribuição dos dons. Os irmãos se lembram quando falamos ali de 1 Coríntios no capítulo 12, versículos de 4 a 6, onde o Espírito Santo trata dos dons, o Senhor Jesus Cristo trata dos ministérios e o Pai trata das operações. Da mesma forma também a atuação da Trindade de forma diferente em relação ao plano da redenção. Subtópico 1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano e não um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Inicialmente, meus irmãos, esta promessa foi feita por meio de Moisés.
Vejamos o que o grande legislador de Israel disse ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, na Almeida Revista e Corrigida. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Vocês podem notar que essa questão, essa expressão, o profeta, é justamente aquela pessoa que os israelitas estavam, os judeus estavam esperando na época do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam dessa promessa que Deus havia feito através de Moisés e estavam esperando um grande redentor, uma pessoa, um rei, que restituísse a Israel o seu reino, a sua autoridade, a sua autonomia. Mas vejam que Deus trouxe um rei, mas não um rei terreno, e sim um rei de um reino espiritual. Então aqui nós vemos que já estava prometido através da inspiração divina na vida de Moisés, alguém, um grande profeta que guiaria o povo, que realmente estaria à frente do povo. E isso foi depois confirmado naquele discurso ou naquela pregação de Pedro e João, quando eles curaram aquele cego de nascença ali na porta formosa do templo. Esse texto está ali em Atos, no capítulo 3, versículos 19 a 22. Então, com certeza, certamente, como nós acabamos de ver, Deus já havia mencionado que enviaria um Salvador. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. Aqui tem um ponto interessante a ser mencionado, pois o comentarista pontuou que a plenitude do Espírito Santo acompanharia a salvação e que não seria uma experiência isolada dela. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o mundo não pode receber a plenitude do Consolador. Vejamos o que está escrito ali em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, na Almeida Revista e Corrigida. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, ouçam, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então vejam que precisa ficar muito claro. A plenitude do Espírito Santo precisa acompanhar a salvação. Não há como alguém receber o Espírito Santo sem ser acompanhado da salvação, e isso agora na nova aliança. Até porque o Espírito Santo é o selo de propriedade de Deus na vida daqueles que servem ao Senhor nosso Deus. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. E aqui o comentarista usa o texto principalmente de Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32, para se apoiar para esta afirmação. E esse texto, meus irmãos, de Joel 2 é um texto clássico, que praticamente todos aqueles que estudam o pentecostalismo se apoiam para meio que explicar o que aconteceu, o que acontece nas nossas vidas, dizendo a respeito dessa questão do derramamento, dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, e aqui nesse texto de Joel diz sobre toda a carne. E alguns chegam a pensar que realmente o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, tanto crente quanto descrente. Mas esse pensamento ele não condiz com o que diz a palavra de Deus. Mesmo esse texto de Joel 2, se nós olharmos o seu contexto, ou seja, se nós começarmos a ler o Joel capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós veremos que em todo este capítulo existe uma exortação de Deus para que os israelitas se convertam ao Senhor nosso Deus. Então existe uma exortação de Deus para que haja conversão. E, de acordo com a resposta dos servos, a resposta dos israelitas, a resposta dos servos de Deus, positivamente à exortação do Senhor, aí sim, todos aqueles que se arrependerem serão cheios ou receberão o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, conforme nós já falamos anteriormente, nós não podemos criar uma doutrina baseada simplesmente num texto sem olhar o seu contexto.
Então, meus irmãos, que fique claro para todos nós, a plenitude do Espírito Santo está reservada para aqueles que realmente são convertidos. Não há como o Espírito Santo encher alguém que não esteja convertido. Essa bênção é para os convertidos, como eu mencionei, até porque o Espírito Santo, a presença dele é o selo, a garantia, o penhor de que nós realmente fazemos parte da família de Deus. Subtópico 2, na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Aqui, meus irmãos, é um outro ponto bastante importante a ser frisado, mencionado, valorizado durante a aula. O que acontecia no Antigo Testamento em relação à visitação do Espírito Santo era justamente isso, visitação. O Espírito Santo visitava aquelas pessoas, aquelas escolhidos para fazer, como o comentarista mencionou e pontuou na sua fala. Aquelas pessoas escolhidas por Deus, o Espírito Santo visitava-as justamente para operar alguma coisa ou para capacitar para alguma obra, mas ele não habitava naquelas pessoas como acontece conosco hoje. Se você vê, por exemplo, a história de Sansão, na história de Sansão é muito clara essa questão, porque a Bíblia diz claramente ali no livro de Juízes que quando Sansão se via numa situação de perigo, o Espírito Santo vinha sobre ele possantemente e incrementava a sua força de tal forma que ele conseguia vencer os seus inimigos. A Bíblia fala também, por exemplo, na vida de Davi, que depois que Davi foi ungido rei, o Espírito Santo vinha e se apossava da vida de Davi justamente para obras, para realizações de acordo com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, é bem diferente, a atuação do Espírito Santo realmente é bem diferente do que acontece hoje do que acontecia anteriormente no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento era pontual, aqui não. Aqui conosco, hoje, na Nova Aliança, na dispensação da graça, o Espírito Santo já está habitando dentro de nós. A partir da ascendência, a partir da subida do Senhor Jesus Cristo para os céus, o Espírito Santo desceu à terra e hoje ele habita dentro de mim e de você. Hoje a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está aí em você neste momento. E, aleluia, ele está aqui em mim neste momento, atuando nas nossas vidas, tentando ou trabalhando para que nós nos pareçamos com Cristo cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Aqui, meus irmãos, é aquela questão que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Ele mesmo disse, se eu não for, ele não poderá vir. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é justamente substituir a pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui conosco, os seus servos, enquanto nós estamos caminhando na terra. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Aqui, meus irmãos, é importante nós nos lembrarmos que, através da obra do Calvário, o Senhor Jesus Cristo nos comprou para Deus. E hoje somos propriedades do Senhor. Leiamos o que está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 9 e 10, na Almeida Revista e Corrigida. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vejam se os irmãos entendem esse conceito. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário,
ele nos comprou com o seu sangue. A Bíblia diz ali no livro, na Epístola aos Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento de pecados. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e este sangue que ele derramou, ele serviu para pagar as nossas dívidas. Nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, as nossas dívidas no reino espiritual foram pagas. E com este pagamento, ele nos comprou para Deus. Hoje, então, nós somos propriedades de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou para Deus. E como é que nós somos identificados como propriedades de Deus? Conforme eu acabei de mencionar há pouco, através da presença do Espírito Santo em nós. É Ele quem informa ao reino espiritual que nós somos propriedades de Deus. Enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, nós temos convicção de que estamos caminhando para o céu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o espírito humano, de que somos filhos de Deus. Vamos ler o que diz ali em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, na Almeida Revista e Corrigida. Em quem vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, tendo crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, entendamos este conceito. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o derramamento do seu sangue nos comprou para Deus. Ou seja, ele pagou o pecado de toda a humanidade. Todos aqueles que atenderam ao convite da salvação, se arrependeram e aceitaram a Cristo, esses passam a ter o perdão de Cristo sobre a sua vida pregressa, ou seja, os pecados que nós cometemos antes de aceitar a Cristo, com o ato de nós aceitarmos a Cristo, esses pecados foram perdoados. E a partir daí, o Espírito Santo vem morar dentro de nós para dizer ao reino espiritual de que nós passamos, a partir daquele momento, a ser propriedade de Deus. E aqui nesse texto de Efésios 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, e fostes selados com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa. O qual é o quê? O penhor, é a garantia de que estamos realmente caminhando para o céu. Por isso que eu já mencionei várias vezes durante várias aulas. Meus irmãos, é muito importante que nós compreendamos essa questão de nós andarmos e caminharmos com o Espírito Santo todos os dias. Porque nós precisamos agradá-lo, nós precisamos atender ao chamado, atender às orientações do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele se retirar de nós, nós automaticamente perderemos a salvação. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então entendam a importância que nós temos de desenvolver uma vida de comunhão, uma vida de interação com o Espírito Santo, porque ele é a garantia que nós estamos caminhando para o céu. Se nós perdermos a morada do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, nós automaticamente perdemos a salvação. Ele é o bem maior no sentido espiritualmente falando hoje, na época da graça. Ele é o bem maior que nós precisamos reter em nossas vidas. Se nós precisarmos perder bens materiais, que percamos. Se nós precisarmos perder moral, formos caluniados, formos perseguidos, tudo aquilo materialmente falando que nós pudermos perder, se precisarmos perder, percamos, mas nunca percamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nunca entristeçamos a terceira pessoa da Trindade que habita em nós, que somos templos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, este é um tema urgente para nós. Nós entendermos a importância de desenvolvermos uma comunhão íntima, um relacionamento de obediência, um relacionamento de sensibilidade com o Espírito Santo. Jesus disse,
também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que Paulo também disse isso claramente. O homem, no estado natural, não compreende as coisas do Espírito Santo. Leiamos o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então vejam, meus irmãos, que Cristo tinha muito que falar aos seus discípulos, mas eles ainda estavam no seu estado carnal, não haviam recebido o Espírito Santo e por conta disso eles não conseguiriam entender muitas verdades espirituais. Estas verdades espirituais só aqueles que recebem o Espírito Santo em sua vida é que conseguem compreendê-las. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais para aqueles que são carnais parecem loucuras e que as coisas espirituais só são discernidas por aqueles que são espirituais, ou seja, inspirados e guiados pelo Espírito de Deus. Chegamos agora ao tópico 2, o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Essa afirmação do comentarista é justamente aquilo que encontramos ali em João capítulo 14, versículo 26. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Mas é aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vejam que o texto do comentarista praticamente é exatamente o que diz ali João 14 e 26. Subtópico 1, o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego parácletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo, que está lá em João 14, versículo 16 e 26, depois João 15, versículo 26, e depois João 16, versículo 7, 4 ocorrências. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, ali em 1 João 2 e 1. A ideia de parácletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Conforme vimos na lição de número 1, consubstancialidade significa mesma substância, mesma essência e mesmo tipo. Isso significa que o Espírito Santo é do mesmo, abre aspas, tipo do Senhor Jesus Cristo. Aqui também tem um outro ponto interessante, é que dos vários significados da palavra paráclito, o comentarista disse que a tradução ou o significado de consolador é o mais adequado para esta palavra, no caso aqui do Evangelho segundo escreveu São João. Agora uma questão importante, por que nós precisamos de um consolador? Nada melhor do que a Bíblia para responder. Vamos ler o que diz o mesmo Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, na Almeida Revista e Corrigida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, a tribulação é algo que sempre estará presente na vida do cristão fiel. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, que no mundo nós teremos aflições. Os fiéis serão afligidos, não há como fugir disso.
E uma das funções do Espírito Santo é justamente nos trazer consolo em meio às aflições. Nós não estamos sozinhos, nós recebemos a ajuda do céu. Vamos ler o que está escrito, o que Paulo disse ali na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos do 3 ao 5, também na Almeida Revista e Corrigida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Vejam que texto maravilhoso este de 2 aos Coríntios, meus irmãos, quando Paulo fala a respeito da consolação operada pela Trindade. Se vocês notarem aqui, é a Trindade quem está operando a consolação. Vejam que no começo do versículo, do texto, Paulo diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Se nós pararmos aqui, nós vamos pensar, então, não é o Espírito Santo quem consola, é o Pai, o Deus de toda a consolação. Mas no final desse versículo, no versículo 5, Paulo diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja, ou seja, é abundante por meio de Cristo. Espera aí, no começo do versículo diz que o Deus Pai que era o Deus da consolação. Agora, aqui no final, o Paulo mesmo dizendo que as consolações elas vêm por meio de Cristo. Quem é que é o operador da consolação? É o Pai ou é o Filho? Ou então é o Espírito Santo chamado de Consolador? Na realidade, meus irmãos, aqui é a ação conjunta da Trindade. Se os irmãos se lembrarem do que nós mencionamos na lição passada, em muitos aspectos não é interessante nós ficarmos separando a ação da Trindade. Tudo bem, como mencionamos há pouco, aquela questão dos dons, ministérios, operações. Aí a Bíblia é clara em nos dizer que cada um opera de uma forma. Porém, tem situações em que os três operam da mesma forma, ou seja, os três operam para o atingimento de um objetivo. E aqui na consolação, nós podemos ver por esse texto que é uma delas. Paulo chama Deus de Deus da consolação, só que ele fala que as consolações sobejam são abundantes por causa de Cristo, e o Espírito Santo, não está aqui, mas o Espírito Santo é chamado de Consolador. Se nós formos ver como Deus trabalha, meus irmãos, quem está em nós é o Espírito Santo, o Consolador. Então, normalmente, quando Deus precisa trabalhar dentro de nós, no nosso espírito, no nosso homem interior, Deus trabalha através do Espírito Santo. Então, nessa questão da consolação, nós vemos que os três trabalham em conjunto. Deus é o Deus da consolação, que através de Cristo usa o Espírito Santo para trazer uma consolação para nós, os crentes que estamos passando por tribulação. Não sei se ficou muito claro, mas esse texto nos dá uma ideia clara de mais um ponto em que a Trindade trabalha em conjunto, que é para trazer consolação para os cristãos. E quem é que está em nós? O Consolador, aquele que realmente vai atuar diretamente dentro de nós, trazendo consolação, trazendo alívio, trazendo alegria. Né? A Bíblia fala que teve um momento da vida do Senhor Jesus Cristo em que ele se alegrou no Espírito Santo e louvou ao Deus do céu. Ou seja, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Lembram que aquele texto que diz, né, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem é que nos transmite alegria? O Espírito Santo que está aqui. Quem é que nos transmite paz? No mundo tereis aflições. A minha paz vos dou. Como que o Senhor Jesus Cristo fala? A minha paz vos dou. Que paz é essa? Quem é que nos transmite paz? A presença do Espírito Santo. Quem é que nos transmite alegria? A presença do Espírito Santo. Quem é que nos consola? A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é o canal pelo qual nós recebemos todas estas visitações da Trindade Santa em nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor para sempre.
Subtópico 2, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, conforme nós acabamos de mencionar. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Meus irmãos, se nós formos olhar para o que a Bíblia diz, o ministério de ensino do Espírito Santo é algo maravilhoso. Vejamos o que Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 13, na Almeida Revista e Corrigida. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Vejam, Paulo dizendo que o Espírito Santo nos ensina coisas, ou ele nos traz ensinamentos espirituais. É quando nós lemos um texto bíblico e o Espírito Santo começa a desvendar os nossos olhos, começa a nos inspirar, começa a trabalhar na nossa razão, no nosso entendimento, e ele passa a revelar este conhecimento para nós. E isso, meus irmãos, é justamente o que a Bíblia chama de conhecimento espirituais. Palavras, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Palavras, que vêm diretamente do coração do Consolador. Mas precisamos deixar claro, meus irmãos, que temos uma parcela de responsabilidade neste processo. Precisamos ler, precisamos meditar, precisamos estudar as Escrituras Sagradas para que o Espírito Santo exerça o seu ministério de forma eficaz. A ação do Espírito Santo é a de esclarecer e nos fazer lembrar a palavra de Deus. O salmista diz ali no Salmo 119, versículo 18, na Almeida Revista e Corrigida: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quem é que desvenda os nossos olhos? O Espírito Santo. Mas eu preciso estar olhando para a lei. Eu preciso estar estudando. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não ficar esperando que o Espírito Santo revele. Meus irmãos, o Espírito Santo não revela esse tipo de coisa. O Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, mas nós temos que estar olhando, nós temos que estar lendo, nós temos que estar meditando, estudando nesta palavra, fazendo a nossa parte, para que, conforme eu mencionei, ele possa executar de forma eficaz o seu ministério. Subtópico 3, o ajudador. A versão revisada da Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos, a atuação do Espírito Santo não é só pontual, ela começa quando nós começamos a ouvir o Evangelho e ela termina quando nós formos arrebatados, quando nós formos nos encontrar com Cristo no ar. Então ela é contínua e dinâmica nas nossas vidas, como o próprio comentarista mencionou. E em relação a essa questão que o comentarista também pontuou, que o Espírito Santo imprime a vida, imprime o caráter de Cristo diretamente em nós, e isto está diretamente relacionado ao quanto que cada um de nós se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nas nossas vidas, queridos irmãos, não é unilateral. O que significa unilateral? Não depende só dele. A ação dele nas nossas vidas depende principalmente de nós. Porque depois que nós aceitamos a Cristo, ele já está aqui conosco, morando dentro de nós. Só que o bem que ele vai fazer, o benefício que ele vai operar, a transformação que ele vai nos ajudar a alcançar depende do nosso nível de entrega.
depende do quanto cada um de nós se deixa trabalhar por Ele. Porque Ele não vai nos obrigar a fazer nada. Ele não vai nos obrigar a que nós nos santifiquemos. Ele não vai nos obrigar a que nós sejamos transformados dia após dia. Mas Ele vai trabalhando de acordo com o que nós vamos permitindo e querendo que Ele trabalhe nas nossas vidas. Porque Ele não vai nos violar, Ele não vai violar a nossa vontade. Ele não vai nos obrigar a fazer nada. Nós precisamos querer e buscar isso. Então vejam que Ele nos ajuda, sim nos ajuda, mas quando nós queremos, quando nós buscamos, quando nós permitimos, quando nós trabalhamos em conjunto com Ele na nossa própria vida. E como é esse trabalhar em conjunto? Quando nós permitimos que Ele trabalhe em todos os cantos da nossa vida. Aí, meus irmãos, nós conseguiremos crescer, nós conseguiremos progredir na nossa vida espiritual e cada dia mais nós andamos, nós melhoramos no que diz respeito a nós nos parecermos mais com Cristo. Mas todos os dias em que nós resistimos à voz dele, todos os dias em que nós resistimos às orientações que ele nos dá, nós nos tornamos mais distantes deste alvo que é Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não permitimos que o Espírito trabalhe nas nossas vidas. Então vejam que o Espírito Santo imprime em nós o caráter de Cristo, mas se nós permitirmos que isso aconteça, se nós não permitirmos, nós nunca nos pareceremos com Cristo. E vai chegar um momento em que ele pode se entristecer e deixar a vida dessas pessoas. E aí, meus irmãos, conforme mencionamos, a salvação já está comprometida. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. É justamente aquilo que eu mencionei há pouco. Nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo não vai revelar a palavra, ele vai nos esclarecer a palavra que nós estamos estudando, ele vai nos revelar o significado daquilo que nós estamos lendo, ele vai nos fazer lembrar outros pontos da Bíblia para que nós possamos construir um pensamento, construir um entendimento, construir uma doutrina bíblica inspirada pelo Espírito Santo. Ele não vai revelar a palavra se nós não tivermos lido. Então, meus irmãos, que fique claro isso para todos nós. Não podemos nos esconder atrás dessa questão, não, o Espírito Santo vai revelar. Não, não é essa a atuação, não é este o objetivo dele trabalhar nas nossas vidas. Ele nos faz lembrar, mas a nós cabe a responsabilidade de ler, de estudar, de meditar, porque aí sim ele estará cooperando conosco para que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar nem se preparar para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, não estamos mais nesta época desculpem a expressão forte, de tamanha ignorância. Nós acreditamos que o Espírito Santo realmente pode fazer uma obra maravilhosa, mas cada um de nós precisa se preparar, no mínimo na leitura da palavra, no mínimo no estudo da palavra e na oração e no jejum. Não podemos só orar e jejuar e não meditar na palavra, porque isso leva ao fanatismo. Nós temos que ser completos no nosso ministério. Leitura, estudo, meditação na palavra de Deus, oração e jejum. Aí sim nós teremos um ministério completo. Se pender mais para a oração e sem a meditação na palavra, vira fanático. Se a gente vai só para a leitura da palavra, meditação na palavra e não ora, muitas vezes nós nos tornamos muito racionais, acreditamos muito no conhecimento humano e desprezamos o poder de Deus. Mas quando nós somos equilibrados, palavra de Deus e também oração e jejum, aí sim, meus irmãos, o poder de Deus é liberado nas nossas vidas e o ministério flui, porque nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Leitura da palavra, meditação, estudo e também oração, jejum e obediência, principalmente obediência, porque não adianta conhecer e não obedecer a palavra.
Chegamos agora, meus irmãos, ao tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma demonstração do grande amor do Pai. Não bastou ao Pai simplesmente mandar o seu Filho para que morresse por todos nós, abrindo assim uma grande oportunidade de salvação para todos aqueles que quisessem. Deus, além disso, ele enviou também o Espírito Santo para atuar junto ao coração dessas pessoas que precisam de salvação, para ajudá-las a tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Vejam, meus irmãos, o quão grande esforço Deus está fazendo para levar salvação a todas as pessoas. Subtópico 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Meus irmãos, aqui existe uma questão bastante importante para ser mencionada. O comentarista mencionou aqui, o comentarista pontuou aqui a respeito da ação do Espírito Santo em convencer o mundo do pecado. Mas esta ação do Espírito Santo de convencer o mundo do pecado, ela depende de uma ação nossa de anunciar o evangelho da salvação. Porque percebam, o Espírito Santo, ele não convence a todos do pecado. Existem pessoas hoje que sabem do Evangelho, existem pessoas hoje que até já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, mas não foram convencidas. E existem pessoas hoje que não conhecem o Evangelho. Ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, mas não entenderam o Evangelho. Então, essa ação de convencimento do Espírito Santo depende de cada um de nós em anunciar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, aí nós estamos dando ao Espírito Santo material, ferramenta para trabalhar no coração das pessoas. Porque o Espírito Santo, normalmente, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, entendam isso, mas normalmente o Espírito Santo não sai convencendo pessoas por aí aleatoriamente, porque senão não precisaria do nosso trabalho na evangelização, na pregação do Evangelho. O Espírito Santo até atua pontualmente na vida de algumas pessoas, normalmente como resposta de oração, os pais orando pelo filho, pela filha, e normalmente o Espírito Santo muitas vezes atua no convencimento dessa pessoa, fazendo que ele lembrasse de uma palavra, porque normalmente essas pessoas são desviadas, uma palavra da infância, um folheto que ele recebe. O Espírito Santo usa essa questão para convencer essa pessoa que ele precisa voltar para os braços do Pai. Mas normalmente, meus irmãos, não é assim que acontece. Normalmente a ação de convencimento do Espírito Santo, ela inicia quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos anunciando a salvação em Cristo Jesus, e o Espírito Santo pega essa mensagem de salvação, essa mensagem que aponta o pecado, que aponta a necessidade que essas pessoas têm de um Salvador, e é através da mensagem pregada que o Espírito Santo vai e convence aquela pessoa, não, realmente eu sou pecadora, realmente eu preciso de um Salvador. E por conta disso a pessoa abre o coração e aceita Cristo como seu Salvador. Então, entendam essa questão. O Espírito Santo não sai convencendo o mundo aleatoriamente, mas sim ele atua de acordo com a igreja, com o que a igreja vai pregando o Evangelho, vai anunciando a palavra. E aí sim nós temos a atuação do Espírito Santo convencendo os ouvintes que eles precisam realmente de salvação. Inclusive,
Paulo nos dá uma palavra muito clara a esse respeito, e lá em Romanos, no capítulo 10, versículos 13 ao 15, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ele diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Entendam, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Paulo continua: e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então vejam, meus irmãos, aqui o próprio apóstolo Paulo está dizendo: como crerão em quem não ouviram? Quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, ele está dizendo, ele está enfatizando que Cristo é a solução para o problema daquela pessoa. Quando o Espírito Santo fala, olha, você convence a pessoa de que realmente ela é uma pecadora, que está encaminhando para o inferno, ele está querendo enfatizar que Cristo é a solução. Mas aqui Paulo diz: como crerão de quem não ouviram? Isso nos dá então um entendimento muito claro de que a atuação do Espírito Santo convencendo os ouvintes de que Jesus Cristo é o Salvador é justamente depois associado com o nosso trabalho de evangelização, com o nosso trabalho de pregação. Então, não confunda, o Espírito Santo vai também no futuro convencer o povo do pecado, porque na hora do juízo não vai ter justificativa. Na hora que as pessoas estarão sendo julgadas pelas suas obras, as pessoas estarão julgadas porque os seus nomes não estarão escritos no livro da vida, o Espírito Santo vai estar ali atuando e não vai ter justificativa. Vai estar ali presente, né? E não vai ter justificativa. Mas a atuação principal do Espírito Santo nessa questão de convencer o homem do pecado é justamente durante a pregação do Evangelho. Agora, sim, se nós não pregarmos o Evangelho, não há como o Espírito Santo atuar nessa questão na vida daqueles que não aceitaram a Cristo ainda. Daí nós vemos a importância que nós temos de anunciar a Cristo, anunciar a salvação e anunciar o Evangelho completo, meus irmãos. Não é aquele Evangelho de, venha para o Evangelho que seus sofrimentos terminarão. Não, o Evangelho completo. Jesus Cristo, quando começou a pregar, ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Salvação, meus irmãos, envolve diretamente arrependimento. E para que se arrependa, precisa saber que é pecador, precisa ter os pecados apontados, precisa saber que a vida que está levando não é uma vida digna diante do Deus Todo-Poderoso. Então veja, nós temos que pregar o Evangelho completo, não o Evangelho deturpado, não é o leitinho para as pessoas, é o Evangelho completo, é o Evangelho, aquele Evangelho que esclarece que realmente precisamos de um Salvador para poder entrar no céu, porque todos aqueles que rejeitam a Cristo estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Veja aqui, mais uma confirmação do que acabamos de dizer. Meus irmãos, como é que uma pessoa recebe o conhecimento de que é pecador? Através da pregação do Evangelho. Através do ensino, da pregação da palavra de Deus, é que as pessoas recebem o conhecimento de que são pecadoras, de que são miseráveis. E é a partir daí que o Espírito Santo atua, convencendo a respeito da necessidade que todos temos de um Salvador, que não pode ser outra pessoa a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Subtópico 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo.
É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Mais um ponto, meus irmãos, que vem corroborar, que vem comprovar aquilo que falamos há pouco. Toda esta ação do Espírito Santo está diretamente ligada à nossa evangelização. Como o comentarista diz aqui, que o Espírito Santo convence o mundo da justiça de Cristo. Como é que o povo do mundo vai saber que Cristo é justo se não for pela pregação do Evangelho, for pela evangelização? Então, mais uma vez, nós linkamos essa ação do Espírito Santo a uma ação que nós, como igreja, precisamos fazer. Evangelizar, pregar o Evangelho a toda criatura conforme é a exortação bíblica para nós. É um imperativo do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos deu este imperativo, meus irmãos, e nós precisamos fazer isso. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esse texto aqui de 1 João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, normalmente é utilizado para crente, porque a Bíblia diz aqui, nesse texto diz, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse texto, normalmente, ele é aplicado para os cristãos. O Senhor Jesus Cristo exerce a função de advogado para os cristãos. Por quê? Porque nós já recebemos o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo. Então, quando uma pessoa não é convertida, na realidade o Senhor Jesus Cristo naquele momento ainda não pode ser advogado. Na realidade ele é o Salvador. Quando a pessoa aceita Cristo, com o sacrifício, com o sangue de Cristo derramado, aquela pessoa é justificada, ela é redimida, ela é resgatada das garras do diabo. E a partir daí, ela recebe a adoção de filho e a partir daí a pessoa passa a fazer parte da família de Deus. E somente depois disso é que o Senhor Jesus Cristo se torna advogado delas. Aqui então é um pequeno detalhe que eu gostaria de deixar claro para todos nós. Subtópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o que aconteceu no Calvário já havia sido anunciado por Deus lá no Éden, por ocasião daquela sentença de Deus em relação à serpente. Lá ali em Gênesis 3:15, vamos ler na Nova Versão Transformadora, nos diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus já havia falado, ou Deus já havia mencionado a respeito dessa questão da vitória de Cristo sobre os reinos das trevas. E essa vitória, meus irmãos, veio se consumar justamente com a vitória de Cristo, com a questão de Cristo ressuscitar. Cristo subiu, foi levantado na cruz, pagou os nossos pecados, morreu, foi sepultado, e a vitória de Cristo foi quando Deus o ressuscitou dos mortos. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé hoje seria inválida. O próprio Paulo diz que se não há ressurreição dos mortos, nem precisamos mais crer no Evangelho. Mas porque Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, isso veio dar veracidade, veio dar comprovação ao Evangelho da salvação. Cristo foi o primeiro que ressuscitou, ele é o primogênito de todos aqueles que ressuscitaram. E por conta disso, todos nós que cremos em Cristo, também nós ressuscitaremos e seremos salvos para a glória de Deus. Louvado seja o grande e poderoso nome do Senhor. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo.
Mas este julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Aqui, meus irmãos, sobre o comentário sobre a pontuação do comentarista, vemos duas vertentes. Uma delas é para aqueles que, atendendo ao convite da salvação, se deixaram convencer pelo Espírito Santo e tomaram a decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador. Estes, ou nós, todos nós que fizemos isso, alcançamos a salvação e serviremos, essa nossa atitude servirá de juízo para aqueles que não fizeram como nós. E a outra vertente é para aqueles que rejeitaram o convite da salvação. A exemplo do que aconteceu ou do que vai acontecer com o nosso inimigo, que ele já está condenado, aqueles que rejeitaram o convite da salvação também entrarão em juízo com Deus e serão também condenados. Então essa questão da convencerá o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Essas três questões estão diretamente ligadas, meus irmãos, a nós pregarmos o Evangelho. Nós que precisamos instruir que eu digo nós que precisamos passar para o mundo todas essas questões. O Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, ou seja, que eles precisam de um Salvador. Da justiça quem é? Jesus Cristo. E do juízo. Por que juízo? Porque aqueles que não aceitarem a Cristo estarão condenados eternamente. E cabe a nós passarmos para o povo, para as pessoas que não aceitaram a Cristo, este conhecimento, para que o Espírito Santo possa vir e convencê-las enquanto ainda há tempo. Percebam que a ação do Espírito Santo em convencer essas pessoas é enquanto ainda há tempo. Depois que as pessoas já morreram, já passaram dessa vida, ou depois, quando chegar diante do juízo, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Então o trabalho do Espírito Santo nesse convencimento é agora. O tempo é agora. O tempo de pregar é agora. O tempo de anunciar a palavra é agora. Para que o Espírito Santo venha a realizar o seu ministério de uma maneira eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final dessa lição. Vamos para a conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas os irmãos fiquem à vontade em tecer os seus comentários. Quer deixar algum comentário, fique à vontade em usar a área de comentários aqui do YouTube. E nós, na medida do possível, estaremos tentando responder a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela sua oração. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 3. Graça e paz, que Deus vos abençoe.